esprits. a chamada dos Espíritos. Et aujourd'hui, E hoje nous allons seulement essayer d'introduire, nós vamos apenas introduzir, à cause du temps, por causa do tempo, et à partir de demain, e a partir de amanhã, avec le jeûne que nous avons, com o jejum que nós temos, je crois qu'on pourra supporter le poids spirituel de ces messages creio que vamos suportar o peso espiritual desta mensagem, pour la gloire de Dieu. para a glória de Deus. Amen. Amém. Nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. Nous sommes dans le livre de Genèse, Estamos em Gênesis, non, Exode chapitre 3. perdão, Êxodo capítulo 3. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux faire un demi-tour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi les buissons ne se brûlent pas. L'Éternel vit qu'il faisait demi-tour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. leitura da palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3. Moisés estava a apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Conduziu o rebanho para além do deserto e chegou à montanha de Deus, ao Horeb. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa sarça de fogo, no meio da sarça. Ele leu e viu, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não era devorada. Moisés disse, vou adentrar-me para ver esta grande visão, por que razão não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se adentrava para ver, e esta chamou do meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Amém? Juge chapitre 13. Juízes capítulo 13. Je lis le verset 1 Leia o versículo 1 à 2. a 2. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoar, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait point d'enfant. Leitura da palavra do Senhor, Juízes capítulo número 13, versículo 1 e 2. Eu leio no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os filhos de Israel recomeçaram a fazer o mal diante do Senhor, e o Senhor entregou-os nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Houve um homem de Sorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé. Sua esposa era estéril, não tinha ainda concebido filhos. Je continue dans le chapitre 14. Eu continuo no capítulo 14, Verset 1. versículo 1. Samson descendit à Timna, il y vit une femme parmi les filles de Philistins. Verset 4. Son père et sa mère ne reconnaissaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins,
À ce temps-là, le Philistin dominait sur Israël. Je continue. Verset 6. 5 à 6. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et il arriva aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson, qui, sans avoir rien dans la main, déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Juízes capítulo 14, lerei o versículo 1, versículo 4 a 6. Eu leio o nome do Senhor e exaltar Jesus Cristo. Sansão desceu a Timná e viu lá uma mulher das filhas dos filisteus. Versículo 4. Seu pai e sua mãe não sabiam que isto acontecia, por disposição do Senhor, que procurava um pretexto para combater os filisteus. Neste tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Versículo 5. Então Sansão desceu a Timná com seu pai e sua mãe. Quando chegaram às vinhas de Timná, eis que um jovem leão arremeteu contra eles, rugindo ferozmente. Apoderou-se dele o Espírito do Senhor, e Sansão, sem ter à mão qualquer arma, despedaçou, como se despedaça um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizeram. Amém? Écoutez, Escute, ma soeur, irmã vem. eu fui manzana. Devemos amar muito a Deus. As coisas que desabassam. Sabes que Deus existe. Ele que desaba ninguém. Sabes que Deus te ama muito. Ele que isso a ninguém. Sabes que Jesus te ama muito. Ele Sabes? desaba uma pessoa vimos. Dar-te uma outra vida. Viu e a municipal. A vida que Ele preparou para ti. Tenho e a ninguém tambor. Da forma que Ele quer que andes. Tenho a ninguém osa. Da forma que Ele quer que faças. Mosi oi enzamba ninguém osa. A mulher que Deus quer que tu sejas. Punzamba zara besoin. Porque Deus precisa de ti. Eza makambo bele fuka bona. Mas há muita coisa que deve separar-se de ti. E foi nganzabe tema não. Deves amar a Deus no teu coração. Zamba robi sama kama kalamu na vile. Deus vai fazer algumas coisas na tua vida. Então só assim uma câmera. Se for botar a câmera c'est bagaço que vai. L'huile va de la tête O olho sai da cabeça, avant de descendre dans le corps. mas tu descer no corpo. Lega na segunda tunai. Como se vê a cabeça dele, Tengo sini sukinai. como se vê os cabelos dele, Donc je vais dans le corona. que o sol suba sobre ti. Zamba zamba lá. Deus é bom. Gloire à Dieu. Glória a Deus. La Bible nous parle de Moïse
A Bíblia nos fala de Moisés. La Bible dit que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. A Bíblia diz que Moisés cuidava do rebanho do seu sogro Jetro. Il arriva dans la montagne de l'Éternel, Chegou na montanha do Senhor, à Sinaï, bien sûr, mon rêve. no Horeb. La Bible dit, A Bíblia diz: l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, c'est-à-dire un buisson ardent. o anjo do Eterno apareceu numa sarça, ardendo com fogo. Et pendant que l'ange lui apparut, Enquanto o anjo apareceu, t'as tout donné? Je vois. Tá? Je vois. Sécurité, boas, vai. Boas, vai ser. La Bible dit, a Bíblia diz: quand l'ange lui apparut, quando o anjo apareceu, Moïse ne vit pas l'ange. Moisés não viu o anjo. Il est passé. Ele passou. Après, il s'est dit, Depois ele disse: je dois me retourner pour voir eu devo virar para ver quel est ce mystère. que mistério é este. Pendant qu'il tournait, Enquanto ele virava, l'ange de l'Éternel l'appela du milieu du broussailles. o anjo do Eterno chamou do meio da sarça. Et il dit, Moïse, Disse: Moisés, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. eu vi o sofrimento do meu povo, o grito que eles dão pelo sofrimento que eles passam. Nous avons encore lu Nós lemos dans le livre des Juges no livro de Juízes un homme de Manoah, homem com o nome de Manoá, un homme de Manoah. homem de Manoá. Il était de la tribu de Dan. Era da tribo de Dan. Sa femme était stérile. A sua mulher era estéril. Mais la Bible me dit ceci. E a Bíblia me diz assim: Un jour, que dia l'Éternel a apparu à cette femme o Eterno apareceu a esta mulher et lui a dit, e disse-lhe: tu auras un enfant. traz filho. La femme est allée appeler son mari. A mulher foi chamar o seu marido. Et l'ange de l'Éternel leur dit, O anjo do Eterno disse: l'enfant ne doit pas prendre du vin, de l'alcool, et le rasoir ne passera jamais dans sa tête. o filho que vais nascer não vai consumir álcool e a navalha nunca vai passar sobre a sua cabeça. L'enfant est né, O menino nasceu, le nom de l'enfant était o nome do filho é Samson. Sansão. Alléluia. Amém. Le nom de l'enfant était Samson. O nome do filho era Sansão. Un jour, Samson passait par Timna. Sansão passava em Timná, Il a vu une très jolie fille. viu uma jovem muito bonita. Il est allé dire à ses parents, Foi dizer aos seus pais: j'ai vu une très jolie fille à Timna. eu vi uma jovem muito bonita em Timná. Oh, si je peux mettre une parenthèse avant de continuer. Se posso abrir parênteses aqui, antes de continuar. Un enfant sage O filho sabe, dans la maison, em casa, quand on le propose, quando ele propõe, quand quelqu'un vient pour lui dire que je t'aime, quando alguém vem e diz: eu te amo. bien que je t'aime, c'était un langage bas. Se bem que te amo é uma linguagem baixa, Il ne dit ni oui ni non, mais il va d'abord parler à son père et à sa mère. ela não diz nem sim nem não, mas em primeira instância vai falar com os seus pais. Et en l'occurrence, dans le cas de l'Église, à son père spirituel. E se no que diz respeito às coisas da igreja, ele vai ao seu pai espiritual. Il est triste que nous apprenons les histoires au milieu. Vous avez déjà fait 60% du chemin. Après, tu viens dire, pasteur, tu vois la sœur telle, tu vois le frère tel. Confession après le temps n'a plus d'importance. É triste o que nós temos vindo a assistir, porque hoje a pessoa anda 60% do caminho, só depois é que vem dizer: pastor, eu tenho aquilo, eu tenho isso. Não é bom falar depois de já ter começado uma boa parte. Si on doit te protéger, alors c'est déjà trop tard. Se for para te proteger, então já é muito tarde. Si on doit t'orienter, alors c'est déjà trop tard. Se for para orientar, então já é demasiado tarde. Une personne avisée, Uma pessoa avisada il commence d'abord à parler à son père et à sa mère. começa em primeiro lugar a falar ao seu pai e à sua mãe. Si même pas le père biologique, tu dois parler à ton pasteur.
Se não for ao pai biológico, deve falar ao seu pastor. Et ce qui est triste, il y a des relations qui, des fois, entrent à l'église. Toi, le pasteur, tu ne sais absolument rien. Tu l'écoutes dans la rue, ce qui se passe dans la maison. O que é triste é que há certas relações que estão na igreja, mas tu, como pastor, não ouves nada na igreja. Vais ouvir na rua ou em casa. Imitez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Imite aquilo que é bom e rejeite o que é mau. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous ne savez pas. Vocês não sabem. Il y a des gens, ils viennent chez toi. Há pessoas que eles vão em Il tua casa. n'acceptera pas que tu parles au pasteur. Eles não vão aceitar que fales ao pastor. Peut-être moi je connais l'histoire A, lui il commence l'histoire B avec toi. Il sait que si tu viens chez moi, je vais te parler de l'histoire A. Alors il n'acceptera pas. Talvez eu conheça a história A e ele vai falar para ti a história B. Porque ele sabe que se vieres a mim em primeiro lugar, eu vou falar com a história A e ele não se vai alegrar que passes primeiro em mim. L'amour n'est pas une nécessité, O amor não é uma necessidade, un devoir. dever. Quelqu'un écouté? Alguém entendeu? C'est la raison pour laquelle Razão pela qual le véritable bien de l'amour, c'est une responsabilité. o verdadeiro bem do amor é uma responsabilidade. Et non, Homem, et non, nome, Não. et non, on l'a sous-écrasé. não é lieu de plaisir. Ce n'est pas un lien de plaisir. Não é laço de prazer. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Amen. Amém. Écoutez, Samson avait venu parler à son père et à sa mère. Escute, Sansão foi dizer aos seus pais. La Bible dit, A Bíblia diz: ses parents ne savaient pas pourquoi cela arrivait. que os seus pais não sabiam por que aquilo estava acontecendo. Or, Dieu avait mis à Samson E então Deus colocara a Sansão cette volonté aquela vontade afin que Samson cherche un problème avec le Philistin. para que Sansão procurasse problema para com os filisteus. Pour ton information, Por tua informação, Samson n'était pas gros. Sansão não era grande, Samson n'était pas aussi un homme de guerre. nem era homem de guerra, Il était un homme très pacifique. era homem muito pacífico. Alors tout ce qui pouvait montrer la colère chez Samson, Tudo pode mostrar a ira de Sansão. c'était une révolte intérieure, ça veut dire une déception. Uma revolta interior, ou seja, uma decepção. Dieu savait que s'il envoie Samson lutter sans raison, il n'y aura pas de combat. Deus sabia que se enviasse Sansão para lutar sem uma razão, não haveria combate. Mais quand il y a une raison, ça veut dire il y a une déception qui fait mal dans le cœur de Samson, alors Samson va se réveiller. Mas enquanto existir mal, algo dentro do coração de Sansão que lhe faz mal, Sansão então vai levantar e vai lutar. Et l'Éternel savait que les filles de Philistins n'étaient pas fidèles. Donc, il allait toujours avoir un problème. E o Eterno sabia que as filhas dos filisteus nunca foram fiéis, então poderia sempre existir um problema. Mais qu'est-ce que le pasteur nous parle ce matin? Mas do que o pastor está a falar para nós amanhã de hoje? Nous parlons sur l'appel des esprits. Nós falamos sobre o chamar dos espíritos. Quelqu'un a compris? Alguém entendeu? Je vais maintenant commencer à prêcher. Vou começar a pregar agora. J'étais en train d'expliquer. Estava a explicar. Maintenant, je vais commencer à parler. Agora vou começar a pregar. Vous êtes avec moi? Estamos juntos? Suivez-moi bien. Je n'ai pas beaucoup de souffle, alors je vais m'époumoner une seule fois. Muito bem. Não tenho muito fôlego, então vou me esforçar uma única vez. Amen. L'appel des esprits. O chamar dos espíritos. Bien, écoutez-moi bien. Ele nos escuta muito bem. Dans ce monde où nous vivons, No mundo em que nós vivemos, nous ne sommes pas seuls. nós não estamos sozinhos. Il y a plus des esprits que des hommes. Há mais espíritos do que homens. Oh, tu peux le croire ou pas. Hoje que eu não. Mais moi, je te dis qu'il y a plus des esprits que des hommes. Mas eu lhe digo, há mais espíritos do que homens. Le monde est rempli des esprits. O mundo está cheio de espíritos. Et chaque type
d'esprit E cada tipo de espírito est en train d'accomplir une œuvre sur terre. está aqui para concretizar uma obra na terra. Écoutez, Escute, Job regarde les hommes de son temps. Jó olhou para os homens do seu tempo. Les amis de Job regardent la vie comme ça s'est passé. Os amigos de Jó olharam para ver como acontecia. Ils ont dit ceci. Eles disseram assim. En réalité, Na verdade, dans l'homme, c'est l'esprit. no homem é o espírito. Écoutez, Escute, si l'homme c'est un esprit, se o homem é o espírito, imaginez maintenant imagina agora les démons. os demônios. Imaginez encore Imagina agora les anges qui sont en mission. os anjos que estão em missão. C'est qu'en réalité, Então, na verdade, le monde est rempli de démons. que não está Le monde est rempli d'anges. Le monde est rempli des esprits que des cheio de hommes. espíritos mais do que os homens. Même là où les hommes n'habitent pas, les esprits habitent. Mesmo onde não habitam os homens, habitam os espíritos. Les esprits habitent sous mer, Os espíritos habitam nas águas, dans les terres, nos ares, nos âges, dans les airs, nos ares, dans les forêts. nas florestas. Il y a la présence des esprits. Há a presença dos espíritos. Ils ne sont pas omniscients, Eles não são omniscientes, ils ne sont pas omniprésents, não são onipresentes, mais ils sont nombreux. mas eles são numerosos. Amém. Quelqu'un a écouté? Alguém me entendeu? Nous marchons, Nós caminhamos, nous faisons notre travail, nós fizemos o nosso trabalho, nous faisons ce que Dieu nous dit. nós fizemos aquilo que Deus nos manda. D'autres font ce que leur volonté leur dit. Outras vezes, as pessoas fazem aquilo que as suas próprias vontades os dizem para fazer, Mais les gens mas as pessoas n'arrivent pas à voir qu'il y a des esprits partout. não chegam a pensar ou a dar conta que tem espíritos em todos os lados. Dis-moi un peu, Diga-me pouco. les esprits qu'on chasse à Luanda, Os espíritos que expulsamos em Luanda ils vont. vão. Quelqu'un a idée? Alguém tem ideia? Ils vont où? Onde vão? Quand vous chassez les esprits de Luanda Quando expulsam os espíritos de Luanda pour aller dans le désert de Sahara, para ir ao deserto do Saara, c'est là qu'il y a des terroristes qui sont en train de sortir, c'est votre prière. é aí onde tem terroristas que estão a sair. É por causa das vossas À orações. ce moment-là, Naquele momento, les esprits qu'on chasse à Ouija, os espíritos que expulsam Luís, c'est lui qui les a chassés, aquele que expulsou, ne les a pas dit où vont aller. não lhes disse onde vão. Les gens sortent de ce corps, As pessoas só saem deste corpo, sortent d'ici. saia daqui. La légion sort de Makela dos hommes. A legião sai de Maquela dos ombros, Ils acquièrent nous maltraite beaucoup. Allons à Luanda. dos Manoel e Luanda. Ils sont venus ici. Pendant que vous avez chassé d'autres qui sont allés ailleurs. Eles vêm para cá, enquanto vocês expulsaram outros que foram para lá. Aucun démon va aller en enfer Nenhum demônio vai ao inferno, au temps de la grâce. no tempo da graça. Aucun démon va aller en enfer. Nenhum demônio. Il faut attendre Deve la esperar fin des temps o fim dos tempos pour que Dieu le mette en enfer. para Deus colocar no inferno. Même si tu chasses un démon, Bem, se expulsas um demônio, il reviendra sur la terre ele voltará sobre a terra. et il dira, E ele dirá: quand je suis tombé du ciel, por ter caído dos céus, Dieu m'a envoyé sur la terre. Deus me enviou sobre a terra. Amém. Écoutez-moi, Escuta, les deux yeux de l'homme voient les hommes, os dois olhos do homem veem as águas, mais les yeux spirituels mas os olhos espirituais comprennent et voient les esprits. compreendem e veem os espíritos. Vous croyez que Dieu nous compte par nombre? Vocês creem que Deus nos conta por número? Non, Dieu nous compte par les esprits. Deus nos conta por espíritos. La Bible l'appelle A Bíblia chama le Dieu de tous les esprits. o Deus de todos os Dieu espíritos. nous compte par les esprits. Deus nos conta pelos espíritos. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a un esprit. Porque Ele sabe que em ti há espírito. Dieu ne va pas récupérer le corps dans le ciel. Deus não vai recuperar um corpo para os Mais il céus. ne récupérera que ton esprit. Mas Ele há de recuperar o teu espírito. La chair et le sang resteront. O corpo, ou seja, a carne e o sangue ficarão. C'est l'esprit qui montera. É o espírito que há de subir. Parce que Dieu, c'est un Dieu des esprits. Porque Deus é um Deus dos espíritos. Il a envoyé un esprit Ele enviou o et espírito. il va prendre cet esprit en retour. E Ele vai tomar aquele espírito de regresso. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Alléluia. Amém. Bien écoutez, Bem mais escute. nous ne sommes pas seuls. Nós estamos sozinhos. Et beaucoup de gens Muita gente reçoivent l'appel des esprits sans le savoir. recebe
querem chamar. Les appels ou l'appel des esprits dans nos vies. As chamadas ou o chamado dos espíritos nas nossas vidas. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Est-ce que tu comprends moi ce que je dis? Será que compreendes aquilo que eu digo? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Será que compreendes aquilo que eu digo? Je vais avancer. Eu vou avançar. Je vais encore avancer. Eu quero ainda avançar. La Bible dit, A Bíblia diz: Moïse Moisés passait par la montagne. passava pela montanha. Dieu a apparu à Moïse Deus apareceu a Moisés dans une buisson qui était en feu. numa sarça que ardia com fogo. Les buissons étaient en feu. A sarça ardia com fogo. Écoutez-moi bien. Escute muito bem. Moïse Moisés n'a pas vu l'ange. não tinha N'a visto o pas anjo. vu l'homme qui était là. Não tinha visto o homem que lá estava. Mais ce que Moïse a écouté, Mas o que Moisés ouviu c'était seulement la voix. é apenas a voz. Quelqu'un écoute? Alguém entende? Quelqu'un écoute? Alguém entende? Moïse a vu les buissons en feu. Moisés viu a sarça ardendo com fogo. Mais il n'a pas vu l'homme qui était là-dedans. Mas não viu o homem que lá estava. Et l'homme lui parlait. E o homem falou a ele. C'est la même chose avec Samuel. É a mesma coisa com Samuel. Samuel était un enfant. Samuel era um menino. Il était dans le temple. Ele estava no templo. La Bible déclare. A Bíblia declara. Écoutez-moi très bien. Escute muito bem. La Bible dit. A Bíblia diz: Samuel dormait E Samuel dormia près de l'arche. ao lado da arca. Il surveillait la lumière. Ele Le chandelier. observava o candelabro. Il était vraiment proche. Estava muito próximo. Mais qu'est-ce qui arriva? Mas o que é que aconteceu? Dieu appela Samuel. Quem chamou Samuel? Samuel. Samuel! Samuel. Samuel! La Bible dit. A Bíblia diz: Samuel a couru vers Élie. Samuel correu até Eli. Pourquoi? Porque Samuel a écouté la voix de Dieu, mais il croyait que c'est l'homme qui l'appelait. Samuel ouviu a voz de Deus e pensava que era um homem que chamava. Je vais dire ceci. Vou dizer assim: Il y a des gens qui reçoivent l'appel. há pessoas que recebem os chamados. L'appel des esprits. Os chamados do Espírito. Mais ils ne comprennent pas. Eles não compreendem. Il y a deux choses dans la vie Há duas coisas na vida que tu dois chercher à tout prix. que tu deves procurar a todo La preço. première des choses, A primeira coisa c'est ton salut. é a tua salvação. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. La deuxième des A choses, segunda coisa c'est ton destin. é o teu destino. Amém. Deux choses complètement différentes. Duas coisas diferentes. Deus sabe o que está a fazer na vida dele. Bien écoutez, Bem, escute. si tu rates le salut dans ta vie, Se tu chega a atingir a salvação na tua et vida, si tu rates ton destin dans ta vie, se falhar a salvação e o destino da tua vida, tu es échoué pour l'éternité et tu es échoué pour la terre. tu fracassaste para a eternidade e fracassaste na terra. Parce que ton destin, Porque o teu destino c'est ta réussite sur la terre. é ter êxito na terra. Quand Dieu met un plan sur toi, Quando Deus coloca um plano sobre ti, ce plan-là s'appelle la destinée. aquele plano chama-se destino. Et cette destinée va commencer à appeler ta vie, E esse destino vai começar a chamar a tua vida, à tourmenter ta vie. atormentando a tua vida. Et si tu passes l'arrêt de ta destinée, Se baixares a prazo do teu destino, écoutez-moi, escuta, tu peux tout devenir sur la terre, vais ter tudo cá na terra. mais devant Dieu, Mas diante de Deus, tu es échoué. tu fracassaste. Amém. Quelqu'un est en train de m'écouter. Alguém me está entendendo? Quelqu'un est en train d'écouter. Alguém me está entendendo? Il y a des gens qui ont reçu le salut. Há pessoas que receberam a salvação, converteu seu coração, Sa vie est sauvée. a sua vida foi salva, mas Il rate la destinée. ele perde ou falha o destino. Pourquoi? Por quê? Parce que Porque il n'a pas compris l'appel des esprits. não compreendeu os chamados espíritos. C'est la raison pour laquelle É a razão pela qual l'échec aujourd'hui n'a pas de niveau. o fracasso hoje não tem níveis. Les présidents échouent. O presidente Les fracassa, pasteurs échouent. os pastores Les fracassam, directeurs échouent. os diretores Les fracassam, élèves échouent. os discípulos fracassam. L'échec n'a plus de niveau. O fracasso não tem nível. Écoutez-moi. Escuta, La chose la plus importante, a coisa mais importante alcança a tua salvação e
E alcança o teu destino. O que está saindo eu, não descendo eu. Les deux choses. As duas coisas. C'est très important. São muito importantes. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu Nós temos muitos filhos de Deus qui sont en train d'échouer dans les chemins de leur destin. que estão a fracassar no caminho dos seus destinos. Ils sont en train d'échouer dans les plans de la destinée. Eles estão a fracassar no plano do destino. Dieu a dit, Deus disse: je connais les projets que j'ai formés sur toi. eu conheço os planos que fui para ti. Ce sont des projets de paix, non de malheur. São projetos de paz e não de maldade. Le plus grand problème, O problema c'est que Dieu ne révèle pas les projets à quiconque. é que Deus não revela os projetos como das. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu révèle le projet. Não é qualquer que Deus revela os seus projetos. Mais Dieu t'aidera à devenir ce que tu dois être. Mas Deus te vai ajudar a tornar-te aquilo que tu deves ser. Quelqu'un m'a compris? Entendeu? Dis à la personne qui est à côté de Diz toi. a pessoa que está do teu lado: Tu peux ne pas connaître ta tu destinée. podes ou não conhecer o teu destino. Dis-le. Diz a ele: Mais Dieu va t'aider à devenir ce que tu dois être. mas Deus vai ajudar-te a tornar-te aquilo que tu deves ser. Quelqu'un m'a écouté? Alguém me entende? Dieu va t'aider à devenir ce que tu dois être. Deus vai ajudar-te a tornar-te aquilo que tu deves ser. Ce que tu dois réellement apparaître. Aquilo que tu deves realmente parecer. Écoutez-moi, Escuta, je le dis toujours. eu digo sempre: Quand toi tu veux apparaître, quando tu queres aparecer, alors apparaît bien. pareça bem então. Sinon tu vas disparaître. Não has de desaparecer. Parce qu'il y a une écriture. Porque há uma escritura Dans ta destinée, no teu destino. cette écriture peut effacer tout ce qu'on avait écrit sur toi. Esta escritura pode apagar tudo. Tout ce qu'on avait écrit sur toi. Tudo que escreveram sobre ti. Et il y a des gens qui sont à l'église, Há pessoas que estão na igreja, mais ils continuent à fréquenter le marabout, mas eles continuam a frequentar os barbus, le sorcier. os feiticeiros. Ils continuent dans le œuvres de ténèbres. Continuam nas obras das trevas. Dieu le sait. Deus lhes ama. Ils ont dit à Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur. Eles disseram a Jesus: tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Mais leur problème, Mas o problema deles c'est la destinée. é o destino. Il y a une différence. Há uma diferença. Il y a un écart Há uma de diferença. dimension Uma dimensão entre toi separada entre et ti ta destinée. e o teu destino. Et aujourd'hui, je vais te dire, E eu só vou dizer: l'âge de ton corps n'est pas l'âge de ton esprit. amém. A idade que o teu corpo tem não é a idade que o teu espírito tem. Quelqu'un m'a compris? Amém. Quelqu'un m'a compris? Alguém me entendeu? L'âge de ton corps n'est pas l'âge de ton esprit. A idade do teu corpo não é a idade do teu espírito. Dieu dit à Jérémie, Deus disse a Jeremias: écoutez-moi Jérémie, escuta-me, Jeremias. avant que tu entres dans le ventre de ta mère, Antes que entrasses no ventre de tua mãe, moi je te connaissais, eu te conheci. je t'avais choisi, Ele havia je escolhido. t'avais Ele établi. havia estabelecido. Quand Dieu parle comme ça, Quando Deus fala assim, il parle au corps ou à l'esprit de Jérémie. fala do corpo ou do espírito de Jeremias. Hein? Ça veut dire ceci, Quer dizer assim: l'esprit de o Jérémie espírito de Jeremias était plus âgé que son corps. era mais velho em relação ao seu corpo. Avant que le corps soit formé, Antes que o corpo fosse formado, Dieu avait choisi l'esprit de ele Jérémie. havia escolhido o espírito de Jeremias. Il a déjà arrangé son esprit. Ele havia preparado o Il arranjado, a pris l'onction. pegou a unção, Il a loué Jérémie. ungiu Jeremias, Il a regardé Israël. olhou para Israel, Il a établi Jérémie. estabeleceu Jeremias. Il a dit tu seras en Israël. Estarás em Israel. Mais tu prophétiseras pour les nations. Estarás em Israel para nós profetizar. À ce moment-là, Naquele momento, le corps de Jérémie o corpo de Jeremias n'était pas encore sorti. não tinha saído aí. Amen. L'âge de ton esprit, A idade do teu espírito ce n'est pas l'âge de ton corps. não é a idade do teu corpo. Amém. Ton esprit avait des idées, avait l'âge quand Dieu a mis la mission ou la destinée dans ton esprit. Amém. Teu espírito começou a sua idade quando Deus colocou a missão sobre ele. Dieu n'envoie pas un esprit sur terre si cet esprit n'a pas une mission déterminée. Amém. Deus não envia sobre a terra um espírito se o mesmo não tem uma missão determinada cá na terra. Dis à la personne qui est à côté de toi, Diz a pessoa que está do teu lado: Dieu a une mission pour moi. Deus tem uma missão para ti. Amém. Dis-le encore, Dieu a une mission pour moi. Reitera dizendo-a: Deus tem uma missão para ti. La Bible continue à dire, A Bíblia continua por dizer: il y avait un homme, havia um homem un Danite de la
Sansão. Un jour, il passait par Timna. Um dia passava em Timná. Écoutez ce que la Bible dit. Escutai o que a Bíblia diz. Un jeune lion est sorti de la forêt. Um jovem leão saiu da floresta. Il a attaqué Samson Atacou Sansão. sans rien à la main. Sem nada nas mãos. L'esprit de l'Éternel O Espírito do Eterno est descendu sur Samson. desceu sobre Sansão. Amém. Écoutez, Escute. la Bible A dit, Bíblia diz. Samson a pris le lion. Sansão pegou o leão. Il a commencé à déchirer. Rasgou você, despedaçou mesmo. Est-ce que tu comprends ce qu'on appelle déchirer? Entende aquilo que nós chamamos de rasgar? Il prend le lion, Pegou no leão. il commence à le déchirer. Começou a cortá-lo. Começou a espalhá-lo. On parle de déchirer, de la déchirer. Falamos de rasgar, espalhar. Quand le corps s'ouvre brusquement avec une force. Quando o corpo abre-se de uma forma repentina por causa de uma força. Je prends ici, Eu pego aqui je déchire le corps. e rasgo o corpo. Une force. Uma força. Mais Samson a déchiré le lion Mas Sansão rasgou o leão avec la force de sa main. com força de sua mão. Il a déchiré le lion. Ele rasgou o leão. Bien écoutez, Bem, mas escute. les gens ne comprennent pas. As pessoas não compreendem. Pourquoi Samson avait déchiré le lion? Por que Sansão rasgou o leão? Avec qui le lion luttait réellement? Com que leão ele lutava realmente? Pourquoi l'esprit est descendu à ce moment-là? Por que o Espírito deixou naquele momento? Oh, je vais t'expliquer. Vou explicar. Je vais t'expliquer. Vou explicar. Genèse 49. Gênesis 49. Jacob prophétise sur ses enfants. Jacó profetizava sobre seus filhos. Il regarde Judas. Olhou para Judá. Il dit Judas, Disse Judá, tu es un jeune lion. tu és jovem leão. Tu domineras. Dominarás. Oui, tu vas dominer. Hás de dominar. Et Jacob, quand il arrive à Dan, Quando chegou Adão, il regarde Dan. olhou Adão. Il dit, Disse, tu régneras comme l'un de tes frères. tu vais reinar como um dos teus irmãos. Dieu Amém. avait empêché Jacob de voir la destinée profonde de Dan. Deus impediu que Jacó visse o destino profético de Adão. Il a dit, tu y arriveras. Disse, chegarás. Tu vas régner Tu vais reinar comme l'un de tes frères. como um dos teus irmãos. Qui est l'un des frères? Quem? Qual é um dos teus Qui irmãos? a fait la mission de régner? Que tinha a missão de reinar. C'était Judas. É Judá. Et qui était Judas? E quem foi Judá? Il était un jeune lion. Judá foi jovem leão. Le frère du lion. Pardon? Le frère du lion. O irmão do leão. Ce n'est pas un agneau. Não é um cordeiro. Le frère du O lion. irmão do leão. Ce n'est pas un serpent. Não é uma serpente. Le frère du O lion. irmão do leão. Ça ne peut être qu'un lion. Só pode ser um leão. Je n'ai pas terminé. Não terminei. Je n'ai pas encore terminé. Não terminei ainda. Quand vous ouvrez la Bible, Quando nós abrimos a Bíblia, dans le livre de Deutéronome, Deuteronômio, au chapitre 32, capítulo 32, au verset 22, versículo 22. quelqu'un peut me lire ce que je vais écouter? Alguém pode ler, eu quero ouvir. Maintenant, c'est la prophétie du prophète Moïse. É a profecia do profeta Moisés. Quelqu'un peut me lire ça à haute voix? Alguém pode ler isso em alta voz? Ah, j'écoute. Verset 22. Deuteronômio capítulo 32, versículo 22. Ah, Eu leio no nome do Senhor e sobre a justiça. alléluia. Inflamou-se o fogo da minha ira, e arderá até as profundezas do abismo. Devorará a terra os seus produtos, abassará os fundamentos das montanhas. Non, ce que tu lis dans ta version, je ne sais pas si c'est 31. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Nous sommes dans Deutéronome 33, 22. Deuteronômio 33, 22. Ah, A Bíblia diz: ah, E Dan disse: ah, Dan é um leãozinho que salta de elevação. ah. Répétez la prophétie de Moïse. Adão disse: Quand Moïse regarde Dan, Quando Moisés olhava Adão, il voit autre chose. ele viu outras coisas. Alors regardez cela. Lisez. Adão disse: Adam, Moïse a dit ceci. Dan, é um leãozinho c'est un lion ferme que salta de elevação. qui sort du bassin. Est-ce que quelqu'un a écouté cela? Alguém entendeu? Quelqu'un a écouté cela? Alguém entendeu? Jacob a appelé Dan le frère de Judas. Jacó chamou Dan como irmão de Judá. Mais Moïse a dit, Mas Moisés disse: Dan, Dan, tu es un jeune lion. tu és um jovem leãozinho. Parce que Moïse a vu au-delà de Jacob.
E dá também. Eterno. É um leão. Amém. Amém. Amen. Vous comprenez, Gaïté? Não estás a compreender. Vous comprenez, Gaïté? Não estás a compreender. Il ne savait pas Não sabia que Dan était un lion. que Dan era um leão. Amém. Quand le lion est venu, Quando o leão vem, la Bible dit a Bíblia diz: l'onction de Dieu a unção de Deus est descendue sur Samson. desceu sobre Sansão. Et quand l'onction est descendue, E quando a unção desceu, écoutez-moi bien, escute muito bem. quand l'onction de Dieu descend sur toi, Quando a unção desce sobre ti, toutes tes promesses commencent à bouger. amém. Todas as tuas promessas começam a mudar. C'est que tu ne sais pas, Tu não sabes. quand l'onction descend sur toi, Quando a unção desce sobre ti, ça bouge les promesses, aquilo mexe as promessas. ça bouge ce que Dieu avait dit, Aquilo mexe aquilo que Deus disse. même ce que tu n'avais pas écouté. Mexe aquilo que tu não ouviste. Ces paroles sont sur toi. Aquelas palavras estão sobre ti. Et quand descend la puissance de Dieu, Quando desce o poder de Deus, la promesse que se délève. todas as promessas levantam-se. Amém. Le monde spirituel No mundo espiritual, n'aura peur de toi, não terá medo de ti. c'est quand, seulement quand Apenas quando l'onction de Dieu a unção de Deus commence à bouger les promesses qui sont dans ta começar a vie. mover as promessas que estão em ti. C'est comme ça que le monde spirituel aura peur de toi. É assim que o mundo espiritual vai começar a temer. Tu peux dire je suis prophète. Pegaste já, eu sou profeta. Au moment où tu ne prophétises pas, le diable va peur de quoi encore? En quoi il va peur de toi? Enquanto não profetizas, o que o diabo perdeu? Dieu ça va. Não, filho. Comme il n'y a pas l'onction qui descend sur toi, Como não tem a unção que desce sobre ti, la promesse de prophétiser começa a profetizar. ne va pas travailler. Não vai trabalhar. Parce que nous sommes dans un monde des esprits. Porque estamos no mundo dos Il espíritos. faut que l'esprit travaille avec É l'esprit. necessário que o espírito trabalhe com o Il espírito. faut que l'onction touche ton A esprit. unção toque o teu espírito. Il faut que l'appel vienne de l'esprit. A chamada venha ao espírito. Il faut que la force vienne de l'esprit. A força venha do espírito. Amém. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre ce que je dis? Começa a entender o que eu digo. Est-ce que quelqu'un commence à me comprendre? Alguém começa a entender o que eu digo. Le diable n'a pas peur de toi. O diabo não tem medo de ti. Parce que tu es à la maison. Estás em casa. Moi, je suis un grand pasteur. Pastor. Moi, je suis un grand évangéliste. Grande evangelista. Et ça me dit que nous avons un Ancien Testament. Diz a ela que eles são conversas do Antigo Testamento. Amém. Quand nous avons un Ancien Testament. Olha para eles aí, são conversas do Antigo Testamento. Amém. Jésus a donné toutes les promesses aux disciples. Jesus deu todas as promessas aos discípulos. Mais il leur dit, Mas eles disse, ne sortez pas, não saiam. ne partez pas. Não partam. Attendez d'abord l'Esprit. Esperem o Si Espírito. l'Esprit vient, O Espírito vier. alors vous sortirez. Então vocês Si sairão. l'Esprit descend, O Espírito descer. avec les promesses, Com as promessas. les promesses qui sont en vous, Promessas que estão em vont vão. commencer à parler. Eles vão começar a falar. Amém. Moi, Eu je suis un grand homme de Dieu. sou grande homem de Deus. Aïe, je ne sais même pas s'il est un grand homme de Dieu. Não sei se existe um grande homem de Deus. Mais je Amém. crois seulement Eu creio apenas. qu'il existe des hommes de Dieu avec la promesse Amen. en activité, Que existe homens de Deus com promessa em atividade. avec la destinée dans le chemin. Com o destino no caminho. Quelqu'un est en train de m'écouter? Alguém me entende? Quelqu'un est en train de m'écouter? Alguém me entende? Écoutez-moi. Escute. Esther était très belle, Esther é muito bonita. mais elle avait compris. Mas compreendeu? Celle avec la beauté, Porque ela tinha com a beleza. avec seulement la beauté. Se tivesse apenas a beleza. Non, avec seulement la beauté. Apenas com a beleza. Je ne vais pas réussir. Não vou ter êxito. Avant d'aller voir le roi, Antes de vai o rei. les femmes peuvent s'arranger. A mulher pode preparar-se. Mettre du bâton, Colocar o batom. mettre tout ce qui est bon. Colocar tudo que é bom. Écoutez-moi, Escuta. Esther n'a pas fait ça. Esther não fez isso. Esther a dit, Esther disse. on va aller d'abord prier. Vamos primeiro orar. Après 3 jours de prière, Depois de as orações. que j'irai voir le roi. Eu falei ao rei. Vous savez, il est allé prier pourquoi? Por que foi orar? Il est allé chercher Foi procurar. que l'onction de celui qui est dans les cieux E a unção daquele que está nos céus. descende sur lui. Descer sobre Ne ela. me parlez pas du Dieu d'Abraham. Não me fala Deus de Abraão. Si le Dieu d'Abraham n'est pas avec toi, Se Deus de Abraão não está contigo. Amém. il y a des gens, Há pessoas ils sortent d'Angola,
saem de Angola, Il va au Nigeria vão para a Nigéria pour recevoir l'onction. para receber a unção. Il va Eles vão en Europe à Europa pour demander l'onction. para pedir a unção. Vous savez, l'erreur, c'est quoi? Sabe qual é o erro? O erro. Tu ne connais pas tes promesses. Tu não conheces as tuas promessas. Tu ne connais pas ta destinée. Tu não conheces o teu destino. Si tu te connaissais, Se tu conhecesses, au lieu de voyager, vais viajar. tu vas te mettre à genoux. Has de colocar-te de Tu joelhos. vas prier les dieux d'Angola, Vais orar a Deus de Angola. qui est aussi le Dieu Que é também o Nigeria, Deus da Nigéria. qui est aussi le Dieu en Europe. Que é o Deus da Europa. Le Dieu là, Aquele Deus, il sait ce qu'il a mis en toi. ele sabe o que colocou em ti. C'est comme ça qu'il va réveiller ce qui est en toi. Essa que ele vai acordar aquilo que está em ti. Yala sumulinga na yo. Olhe mais uma vez para o teu irmão. Etika na masolo ya Ancien Testament. Dizem, deixa a história do Antigo Testamento. Azotala yo. Só olhar para ti, Pas azotala yo tata suspect. não só olhar para ti e suspeito. Regarde, Olha para ele. tala ye. Olha para ele. Loba na ye. Digo, Tika na masolo ya Ancien Testament. deixa a história do Antigo Testamento. Il y a des gens qui ont reçu des dons de guérison, Há pessoas que receberam o dom da cura, des dons de miracles, o dom de milagres, les dons du faire dans leur vie. o dom divino das suas vidas. Vous savez, votre problème, c'est quoi? Sabedes qual é o vosso problema? Vous n'avez pas, vous ne recevez pas l'onction qui va rendre la vie aux promesses qui sont en vous. Vós não chegaste a receber a unção de entrar nas vossas vidas para as promessas que Deus L'Esprit de pediu. l'Éternel descendit sur Samson. O Espírito de Deus deixou sobre Sansão. Quand l'Esprit est descendu sur Samson, Quando o Espírito deixou sobre Sansão, Samson a changé. Sansão mudou. La prophétie de Moïse a suivi maintenant Samson. A profecia de Moisés começou a seguir a Sansão. À ce moment-là, Naquele momento, Samson a changé la nature. Sansão mudou a natureza. Il a longué mon toit comme un balamako lion. Amém. Saiu da pessoa para leão. Et comme il dit, lion mi balé. Donc não se luta de dois leões. Est-ce que vous comprenez, gars? Estão a compreender? Et comme il dit, lion mi balé. Não se luta de dois leões. On dit, fille avec tes délibérations. Deixa a tua vida avança. Laisse la puissance de Dieu travailler en toi. Deixa o Espírito de Deus trabalhar em ti. La puissance de Dieu dans ta vie O Deus da tua vida. va amener que les promesses. Vai levar as promessas. Começar a trabalhar. Mulher fracassar. Deus disse. Não vais morrer. La promesse revient. A promessa vem. Amém. Est-ce que nous avons compris Est-ce que nous avons compris Alguém que não compreende aqui. Est-ce que nous avons compris Alguém que não compreende aqui. Quand l'onction viendra sur toi, Quando o som virar sobre les ti, promesses auront vie en toi. as promessas terão vida em ti. Pas deux autres maintenant. Os dois estão a On mandar. dit que tu as un souci. On dit que tu as un Queres ter problème. preocupações? Comme ma Bible, papa. Levar farinha do autor. On dit que tu es comme là. Sabe o que vai acontecer? Ma promesse est kangami. As promessas vão Ma fechar. promesse est bloquée. As promessas vão bloquear. Prophétie comme du matin. Donc on va de ça la terre. Guérison de ça la terre. En évangélisation, on va de ça la terre. Você não tem como ir. Parce que ma problème est signé. Parce que ma camola qui Há problemas que te... mais il y a le temps dans la vie. Mas há um tempo na vida. Quand on a un problème dans la terre. Não olhe para os teus problemas. Samson a dit un problème de l'émotion là. Você não tinha problema diante Et dele. ça a dit lui a nommé là qui est. Não apareceu. Soit qui voulait quitter là qui était. Se puder não descer sobre ele, Samson il est au couffre. Sansão morreria. Amém. Soko bandota na problème ko bomisa yo. Se começar a olhar para o Tension na motema. Okomela malaria. Okomela typhoïde. Okomela basusi. Okomela makamwebele. Et sous la vie à terre. Laisse l'onction de Dieu réanimer les dons, réanimer les promesses qui sont en toi. Deixa a unção de Deus reanimar os dons e as promessas que estão em ti. Baba sokoyaba. Okeya baba sundokoroko. Nzambe établir makambo mpo na vie na yo. Eu vou estabelecer as coisas para a tua vida. Mais makambo wana ekosala kaka par la puissance ya ye moko Nzambe. Mas aqui só vai trabalhar pelo seu próprio poder. Alobaki na moleposo bebe. Ele disse para a ocasião. Ce n'est pas par la force. Não é por força. Ce n'est pas par la force humaine. Não é pela força humana. Tu sais quoi? Sabe o